Você tem uma ação transitada em julgado. E agora? É a parte que muitos advogados erram, em transformar esta ação em dinheiro de verdade. Se você é advogado e tem dificuldade nesse tema, fica conosco, vamos tratar hoje 4 tópicos que vão te ajudar referente ao pedido de habilitação do crédito de ação judicial. Tópico primeiro, documentação essencial. O que a Receita Federal, de fato, ela exige para nós quando nós estamos falando de pedido de habilitação na Receita Federal? Primeira coisa, você é advogado, seja você o advogado que ingressou com esta ação ou, de fato, o advogado que está assessorando uma empresa que possui uma ação transitada, primeira coisa é confirmar a sua procuração eletrônica, no portal ECAC da Receita Federal. Então, coisa essencial, outorga de procuração, tá? Por quê? Para que a partir daí você consiga fazer todos os trâmites necessários. Bem como também, após a procuração, a memória de cálculo. Por quê? Porque você precisa ter os valores em mãos para que seja possível fazer esta habilitação. Então, outorga eletrônica no portal ECAC, bem como também a memória de cálculo com os valores pleiteados, períodos e valores da ação, tá? E também a sentença da ação judicial, tá? O número do processo, a data de trânsito, todas as informações que foram pleiteadas na ação e o objetivo também principal da ação, seja na parte de folha de pagamento ou na parte fiscal de PIS e COFINS. Então essas são as documentações essenciais. Toda a parte documental, ali, quais são os principais erros que normalmente os escritórios acabam cometendo? No momento de juntar essas informações, acaba faltando uma ou outra. Então essas 3 são essenciais, porque se você não tem as informações do processo, pode te faltar na hora de habilitar. Se você não tem a informação dos créditos atualizados, também pode ser um problema, porque você não consegue informar isso. Ou também a sentença, enfim. Então essas são as 3 informações primordiais: a procuração eletrônica ativa na Receita Federal, a documentação referente ao processo, o número, a data de trânsito, bem como o alvo da ação e os cálculos. Dando sequência às dúvidas gerais do pedido de habilitação. Então, primeira coisa, aonde eu posso conseguir a documentação? É o que normalmente os escritórios de advocacia sempre nos procuram. Ou como eu consigo esta documentação? Vai depender primeiro daquilo que você ingressou com a ação, seja da parte previdenciária ou fiscal, como nós falamos. Então, essa documentação ela é primordial para que você consiga apurar os créditos. Sem a documentação, lastro dos cálculos, é impossível chegarmos no montante em que a empresa vai ter de fato para compensar após o pedido de habilitação. Então, normalmente a documentação nós pedimos ao cliente, por óbvio, ao cliente no qual teve este êxito na ação judicial. Então, seja da parte previdenciária ou fiscal, nós deveremos acionar este cliente e pedir a documentação completa do período em que a ação, ali no caso, ela retroagiu. Dependendo da ação, ela pode retroagir a um período aí aproximadamente a 10 anos. Então teve casos de clientes nossos que teve a ação que transitou e retroagiu até 2005, 2006. Então você solicitar essa documentação ao seu cliente, seja contabilidade interna, contabilidade externa, fazer este meio campo para de fato levantar a documentação. Uma outra dúvida que sempre acontece também, que as pessoas nos perguntam, os escritórios nos perguntam eu posso pedir para ressarcir? Por exemplo, meu cliente recebeu esta ação, eu habilitei após as documentações todas necessárias, apurei o crédito, só que de fato o meu cliente não possui débitos na atualidade. O cliente às vezes ele ou o cliente ele foi incorporado numa outra empresa e de fato não possui débitos atuais, ou a empresa está sem movimento. Eu posso ressarcir isso em conta? Não pode, infelizmente, porque no momento em que você faz o ingresso com a ação judicial, você informa que o objetivo desta ação tributária é compensatória. Então, no momento em que você ingressou com a ação judicial, você informou que o objetivo era compensatório, você não consegue agora habilitar este processo e depois pedir para a Receita que venha fazer o ressarcimento em conta. Por quê? Justamente por conta do objetivo da ação ser compensatório. Daí você pularia a fila do precatório. Então, no momento da ação judicial para fins de compensação, não consigo fazer. Mas Thiago, como é que eu faço então? Meu cliente não tem débitos, ele não possui hoje porque ele está sem movimento. Aí, quem sabe, é uma estratégia de planejamento tributário para conversar com este cliente. Se ele não existe débitos, quem sabe no futuro a ser declarado, se ele de fato, como eu disse aqui para vocês, é uma empresa que foi incorporada numa outra empresa, então a empresa incorporadora ela passa a ter direito dos créditos e débitos. Então ela também pode se reaver desta possibilidade de compensar nos seus próprios débitos, mesmo sendo uma ação que transitou da empresa incorporada. Então não existe a possibilidade de ressarcimento. Uma outra dúvida recorrente, que eu acredito que é a mais essencial, que normalmente os advogados nos procuram. Meu cliente não tem a documentação. O que eu posso fazer? Então, sempre na ação judicial
judicial nós temos duas vertentes: previdenciária, parte de folha de pagamento, e o fiscal, da parte dos tributos federais, PIS, COFINS e demais tributos. Neste caso, se for da parte fiscal, tributos federais, nós temos a possibilidade de solicitar as documentações mediante a Receita Net BX. Meu cliente não possui, a contabilidade perdeu as XBCAPs, o que eu faço? A Receita Federal disponibiliza as documentações, seja o FD Contribuições, seja a ECD, seja a ECF, o FD ICMS-PI, todas essas documentações fiscais, a Receita Federal disponibiliza para você mediante a Receita Net BX. Ah, Thiago, mas é um período anterior ali, de fato, o Receita Net BX, o FD Contribuições, o que quer que seja. Então você tem a possibilidade, como eu disse, nas documentações essenciais, você tem uma outorga de procuração eletrônica, abrir um processo administrativo, por exemplo, o crédito que eu vou apurar é anterior ao FD Contribuições. Então você pode abrir um processo administrativo de solicitação de documentos junto à Receita Federal e descrever, né, o que você necessita, e aí de fato, após o prazo da Receita Federal estipulado, ela disponibiliza anexo no processo de documentação para você. Tratando-se da parte previdenciária da folha de pagamento, que é um tema onde de fato o fisco não tem tanta facilidade de disponibilizar as informações por conta de ser a folha de pagamento. Para quem não sabe, antes da Lei Social, o programa CEFIP, né, ele era basicamente contido as informações das bases de contribuição previdenciária, né? Então, se nós estamos falando de documentação anterior a um grande período social, como nós dissemos aqui, você tem que pedir essas documentações ao cliente. Você precisa pedir a cópia das folhas de pagamento. Mas, Thiago, o cliente não tem mais as documentações digitais. Então, aí começa a complicar um pouco mais, mas ainda tem jeito. Você pode pedir para ele, se eventualmente ele tem, nem que seja o arquivo das cópias físicas, se este período em que a ação está retrocedendo é muito grande. E aí você pode fazer, existem inúmeros softwares de digitalização, empresas que podem fazer essa digitalização para você e você conseguir extrair esses dados. Por fim, a empresa não tem documentação física. O que eu posso fazer? Você também pode abrir um processo na Receita Federal e pedir as cópias das GFIPs. Mas aí, uma ressalva, as cópias das GFIPs, como eu falei, elas possuem apenas as informações com relação à base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então você precisa fazer um levantamento de informações mediante uma quantificação estimada, tá? Para se aproximar daquilo que você pretende apurar. Tópico 3. Com relação aos cálculos e à atualização. Como que eu faço isso agora? Venci a parte das documentações essenciais. Venci a parte das documentações necessárias para apurar. Fiz o levantamento desses cálculos, seja previdenciário ou fiscais. Eu levantei a apuração dos meus valores. Como é que eu faço a atualização? Normalmente, a atualização que a Receita Federal exige é mediante a taxa Selic acumulada. Então você vai levantar as informações por competência, seja previdenciário ou fiscal, e fazer a atualização da taxa acumulada do período da competência até o período em que você está pedindo para habilitar, tá? Então, como é que funciona isso? Seja um crédito que você pagou da folha de pagamento ou PIS e COFINS, por exemplo, fiscal, é sempre a data de vencimento no mês subsequente. Então, a Selic acumulada, que muitas das empresas, normalmente escritórios de consultoria acabam errando, é que somam a partir da competência, mas tem que se somar a partir da data de pagamento. A Receita Federal, ela calcula a partir disso, tá? Então, a Selic acumulada mediante a data de vencimento do tributo, tá? Então, essa é a atualização. Você vai fazer uma relação dos créditos originais por competência, Selic acumulada e crédito atualizado. Essa é a diferença entre o crédito original e o crédito atualizado, que eventualmente no pedido de habilitação você vai ter que informar, tá? No momento em que você habilita o crédito, ele pede o montante total apurado até ali. E agora, tópico de número 4, após a habilitação, o que eu vou fazer? Então aqui nós vamos dar para vocês alguns caminhos essenciais para que após o pedido de habilitação você de fato possa ser apropriado destes créditos. Então, por exemplo, a possibilidade de compensação. Como seriam essas possibilidades? Eu tenho a possibilidade de compensar, óbvio, com os meus tributos futuros. Tá? Os débitos ainda estão a vencer, os débitos ainda que eu vou declarar, sem problema nenhum. Eu tenho um montante talvez alto e eu não tenho totalmente esse poder compensatório nesse próprio mês, não tem problema. Você pode ir compensando de forma parcial e utilizando-se deste crédito até de fato exaurir completamente. Então, a minha ação ela é fazendária, né? Originou-se de tributos fazendários, então eu vou compensar com tributos fazendários. Previdenciária, compensar com tributos fazendários. Mas, Thiago, eu não posso fazer compensação cruzada? Excelente questão, pode, desde que os créditos
créditos, a partir do período e-social que nós estamos, pós-e-social, você consegue fazer a compensação cruzada, porque as declarações estão de forma digitais e a Receita Federal consegue fazer esse cruzamento de dados. Então, após o período social do meu cliente, eu posso compensar fazendário com previdenciário? Posso. Vice-versa, eu posso compensar fazendário, se a ação é de origem fazendária e previdenciário, após o ingresso no social? Posso. Caso contrário, se a ação é um período muito antigo, ela não chega a crédito social, é sempre na mesma origem, tá? Isso são erros recorrentes que às vezes podem impedir o uso desse crédito. Então, primeiro tópico, após a habilitação, a forma de compensação. Com relação a erros após a aprovação, que pode me impedir? Como eu disse, você fazer a compensação cruzada de forma equivocada, ou o que pode acontecer também, quando eu vou lançar a compensação no tributo atual, eu informo a data de vencimento errado e posso ficar passível aí de uma intimação de perda de compra, pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho uma ação transitada, eu tenho deferimento da habilitação, mas se eu preencho o pedido de compensação de forma equivocada, eu estou passível sim de receber um termo de intimação pelo mau preenchimento equivocado deste pedido. Além de todas essas informações que nós falamos, documentação essencial, forma de apuração, atualização da Selic mediante o meu cálculo, após o trânsito que eu faço para habilitar, nós temos todas essas possibilidades para utilizar-se deste crédito de ação judicial, para que muitos parecem ser muito complicado, mas para nós, da Alessia Biasini, é algo que é a nossa especialidade. Então você que é advogado, tem dificuldade em sair deste ponto inicial da documentação, até mesmo chegar no cálculo, fale conosco, nos procure, nos chame no WhatsApp, mande um e-mail para nós, que a nossa equipe é especialista na apuração de créditos judicial de qualquer natureza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham saído daqui sabendo um pouco mais desse tema e qualquer coisa estamos à disposição. E até o próximo vídeo.